Podemos ler a palavra de Deus? Preste bastante atenção. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Vamos orar? Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez. E nós precisamos Te ouvir, Senhor. A Tua voz, Deus, precisa ecoar dentro de nós, Senhor. Na nossa mente, no nosso coração. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor Deus, mostra a Tua vontade para as escolhas, para a maneira como vivemos. Por isso, Deus, aquieta o nosso coração nesse momento, para que possamos Te ouvir. Que o Senhor encontre aqui, Senhor Deus, e produza em nós corações como de Maria, que pararam tudo para cair aos pés do Senhor e ouvir os seus ensinamentos. Nós somos Teus alunos, ó Mestre amado. E como Teus alunos, confessamos que precisamos aprender muito sobre o que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Teu Espírito encontre, Senhor Deus, nesta manhã, corações ensináveis, mentes abertas para serem formadas a partir da palavra. Que o Evangelho, Senhor Deus, seja, ó Deus, o nosso ponto de partida e o nosso alvo. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a andar em Ti. Deus, que tudo aquilo que possa atrapalhar a gente de ouvir a Tua voz e da Tua voz chegar a nós, seja na nossa carne, que o Senhor traga intervenção. E se for, Senhor Deus, de ordem maligna, que o Senhor repreenda no nome de Cristo Jesus. E que nós, Senhor, estejamos aqui prontos para receber, Senhor Deus, esse alimento do céu. E a Tua palavra, Senhor, seja a profecia, Senhor Deus, que edifica, que exorta e que consola. E a gente saia daqui com essa experiência, Senhor Deus, de andarmos no caminho que é Cristo Jesus. Que o Teu Espírito paire à medida que a Tua palavra, Senhor Deus, é lida e compreendida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. A vida, ela é feita de planejamento. A gente planeja dieta. Eu vivo planejando dieta. Já tentei todas. Dou todas as dicas e tudo que funciona e tudo que não funciona. A gente planeja como a gente vai gastar o dinheiro. Precisa fazer isso. A gente planeja como a gente vai estudar. A gente planeja como que a gente vai educar filho. A gente planeja as mínimas coisas. Se você tem um senso estético apurado, como que você vai fazer a paleta de cor na roupa que você pensou? Eu pensei isso hoje. Eu ia pôr um tênis azul, mas eu falei, o cinto é marrom. Aí eu falei, eu preciso planejar. É um senso estético. A gente vai planejando as coisas da vida. A gente planeja coisas mais estruturais. Que curso que eu vou fazer? Onde que eu vou trabalhar? Quais são as habilidades, dons, talentos, que eu sinto aptidão e que as pessoas reconhecem em mim. A gente faz planejamento o tempo todo. A pergunta que eu quero fazer para você é que a gente também faz um planejamento da nossa agenda de compromissos. Não é verdade? A gente faz agenda de compromissos. Eu vou começar minha semana buscando a presença de Deus. Eu já disse isso há anos aqui, quando a gente fez uma série de férias, que o culto, irmãos, ordena a nossa vida semanal. Se você for esperar o teu planejamento, sobrar tempo para você vir para a igreja no domingo, seja de manhã ou à tarde, você não vai vir.
Você não vai vir, porque quem vive na cidade de São Paulo, independentemente dos bairros, com os deslocamentos que é tão difícil, e na agenda que a gente tem, se você não levantar e dizer, Deus é a minha prioridade, eu vou buscar em primeiro lugar o Senhor, e começar a minha semana na presença dEle, se isso não for uma decisão, e depois você ajusta, claro que há as exceções, principalmente para os médicos que estão em plantão, e aí não tem liberdade de... E os eventos familiares e sociais, a gente sabe disso, e férias, e está tudo certo com isso, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da maneira como a gente lida com as prioridades. Porque as prioridades mostram onde está o nosso coração, o que está reinando aqui dentro. E aí eu fico perguntando, essa é a pergunta que eu quero fazer, estou falando aqui, não vou logo. Com que espírito você faz planejamento? Quando eu falo de espírito, aqui é o seu coração, é o seu interior. Com que espírito? Qual é o ponto de partida e o ponto de chegada para você fazer as suas escolhas? Da tua rotina, das coisas do dia a dia, as questões mais complexas e decisões do dia a dia. Carreira, família, ministério, vida cristã. Com que espírito você faz o seu planejamento? Esse texto que a gente acabou de ler é uma exortação de Tiago para aquela igreja, em que ele já vem falando, e é por isso que nós estamos meditando em Tiago, que uma fé verdadeira é uma fé que pratica a palavra. Esse é o tema deste ano nessa igreja. A gente não pode só saber a palavra, mas precisa saber para viver. E para viver a gente precisa conhecer a palavra. Mas especificamente aqui, ele está dizendo, olha, como você planeja, como é que você coloca a fé em prática, como é que você põe a palavra em prática no teste. E um teste que vem para todo crente é o teste dos bens, o teste das riquezas. De que maneira a submissão a Deus permeia o planejamento da sua vida na questão do ganho, na questão das riquezas. Tiago, ele começou esse texto desafiando a igreja a dizer, olha, às vezes a gente faz planos. Hoje nós vamos para tal cidade, são as questões do mundo do comércio. Nós vamos para tal cidade, lá a gente vai ficar 1 ano, e lá a gente vai fazer negócio, e a gente vai tentar lucro. São as relações comerciais. E aí ele diz, e Deus não fez parte de nada. Do começo, no meio e no fim. Deus não foi um critério para as decisões, as escolhas e os deslocamentos. E aí Tiago está chamando a atenção. Com que espírito vocês estão planejando isso? No tocante às riquezas. Cadê a fé em prática? Deus não permeou isso aí, não? E aí ele vai falar exatamente a crítica e a exortação é uma palavra antiga no Novo Testamento para mostrar o ajuste, a correção, uma correção necessária. O ponto aqui não é só na questão, a questão aqui não é só a questão financeira, monetária. Mas a questão aqui é que Deus não permeia o coração na hora do planejamento. Ele já chega dizendo, decidimos, vamos, ficaremos e negociaremos. E ele diz, muito bem, e Deus não participou de nada. De nada. Isso não é fé em prática. E aí eu volto a pergunta para mim e para você. Pode ser na questão das riquezas. Com que espírito eu, Cristiano, Igreja Batista, Fonte de Sicar, a gente planeja a vida e a agenda de compromissos? Com que espírito? Será que se a gente sair, pode ser na questão da administração dos bens e das riquezas, mas no planejamento micro ou macro da vida, Deus passasse a revista no meu coração e no seu, e eu não estou dizendo que nós estamos em pecado sobre isso, mas essa é a palavra de hoje, porque paramos no texto anterior na semana passada, e essa palavra é para nós. Se Deus passasse a revista, e Ele está aqui para fazer isso, e dizer, Cristiano, nesse segmento da tua vida, nesse seu planejamento, glória a Deus a gente diz, ele não vai dizer glória a mim, mas que bom, eu permeei tudo, mas tem aquela área que eu não faço parte, eu não acesso,
O barco vai pelo teu controle. Se há alguma área da tua vida assim hoje, em que você faz por conta e não se aquieta e consulta a Deus, que é o teu Criador, nessa manhã Ele quer dizer, eu sou o Senhor da tua vida. Senhor do teu tempo. Senhor da tua agenda. Senhor dos teus bens. Senhor da tua carreira. Senhor da tua família. Senhor dos teus filhos. Senhor do teu casamento. Senhor do teu corpo. Nosso corpo não é nosso. Eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. O que os meus instintos pedem. O que o prazer do mundo dita. Eu não sou senhor de nada. Há um Senhor na minha vida. E o nome dele é Jesus Cristo. Portanto, hoje, com que espírito a gente planeja? Já estou dizendo o fim do sermão aqui. Com o senhorio e o governo de Cristo Jesus. Mas, diante disso, irmãos, eu vou ser bem objetivo. Tem 2 pontos para a gente avaliar aqui. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando com a gente. Porque a palavra é objetiva. O que leva eu e você a fazermos planos, tocarmos a vida, desde a mordomia do corpo, até as questões que extrapolam são coletivas e macro da vida, do trabalho, a nossa cidadania na cidade de São Paulo, no estado, no Brasil e no mundo, nosso lugar neste mundo, nosso lugar neste bairro, como você planeja a sua agenda, como você decide as questões da sua carreira, como você vai fazendo as coisas, o que faz a gente fazer planos na vida e não levar Deus em consideração? Queria que você pensasse se você teve alguma experiência assim. Isso aqui eu comecei sem autorização de Deus. Eu fui por minha conta e o final foi 0 testemunho. Já teve alguma experiência assim? O microfone está aberto. Quer contar? Brincadeira. Eu já tive várias. Eu me lembro uma vez que eu estava com um amigo querido aqui, pastor, né, sobre a minha vida, Diego, uma vez que a gente estava conversando e ele disse uma coisa, é muito difícil quando a gente não ora no começo, segue a coisa, depois você tem que orar no final para Deus arrumar. Já teve essa experiência? Ela é uma cicatriz horrorosa. Deus fala, então, orou antes, vamos conversar? Ele não fez parte nem do início nem do processo. E aí quando dá o resultado ruim, a gente recolhe os cacos e diz, Deus ajuda. E Ele ajuda, irmãos. Porque Deus é bondoso, misericordioso e gracioso. Mas a gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer para que em outras situações Ele diga, nunca mais eu vou fazer planos, desconsiderando a voz de Deus. Porque eu quero uma fé em prática. E é esse o ponto que Deus nos coloca aqui hoje, nesta manhã. E aí o que leva a gente a fazer planos sem considerar Deus, a voz dEle? Tiago diz lá no versículo 16, que a gente já leu, eu quero lembrar você. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Está aqui a causa. Toda vez que eu faço um plano e não consulto Deus primeiro, Tiago, a palavra de Deus está dizendo, você fez o plano com orgulho e arrogantes pretensões. O que é fazer plano com orgulho e arrogante pretensão? Vocês já deviam saber de cor salteado que orgulho é um coração dividido entre o que Deus diz e o que eu acho. E quando que o orgulho entra em operação? Quando o que Deus diz eu ponho em suspenso e o que eu acho ganha a liderança. Tiago está dizendo, a palavra de Deus está dizendo para nós, que todas as vezes que o orgulho entra em liderança no meu coração e no seu, a gente age como se nós fôssemos Deus. Eu vou citar a frase de um autor que eu achei interessante, ele diz assim, você quer ser Deus, com letra minúscula, estão prestando atenção aqui? Por favor, se o sono veio, você fica em pé lá no fundo. Você quer ser Deus, com letra minúscula, ao lado de Deus. O orgulho faz a gente ficar nessa condição ridícula. O que você está fazendo aí, Cristiano? Eu estou querendo ser Deus ao lado dele. Não apenas isso. Eu quero ser Deus contra Deus. Eu quero ser Deus acima de Deus. Vou repetir. Todas as vezes que a gente faz plano com o nosso orgulho, a gente não leva Deus em consideração.
A gente está querendo ser Deus ao lado de Deus, Deus para Deus, contra Deus e Deus acima de Deus. Orgulho é maligno, irmãos. E o resultado disso, aliás, o resultado não, mas como que isso começa? Lá em Gênesis 3, por isso que é interessante abrir o culto hoje com Gênesis 3. No versículo 5, o que o diabo fala para Adão e Eva ali? Você vai ser como Deus, faça os seus planos. Essa é a arma da voz maligna, faça seus planos. Para que colocar a fé em prática? Para que ouvir a voz de Deus? Faça seus planos, você vai ser como Ele. Olha o tempo, a urgência, o aqui e agora. E qual é o resultado disso, esse orgulho em operação, irmãos? O resultado é a gente ceder ao espírito do mundo, que João escreve na sua primeira carta, que ele diz que tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, ele mata a soberba da vida. É o espírito do mundo. O mundo que a gente vive é um mundo com a soberba da vida. O mundo que eu vivo, o mundo que você vive, permeia você o tempo inteiro assim. Não leve Deus em consideração na hora de planejar nada. Para que orar? E o resultado é, você elabora um plano que Deus não fez. É muito sério, irmãos. Estou elaborando um plano, eu vou para aquela cidade, vou ficar um ano lá, e vou prosperar, e vou fazer negócio, e vou voltar rico. Ele está dizendo, são planos que Deus não fez. Vai executar. O resultado disso também é, eu reivindico um controle que Deus não deu. Quem mandou ir, quem mandou fazer, e quem mandou diz que vai ter resultado. É um controle que a gente não tem. Tiago vai dizer logo em seguida, versículo 14, gente, a vida é um vapor. E ninguém tem o amanhã, o futuro não é nosso, o futuro é dele, ele é eterno e atemporal. Você não sabe se vai dar certo ou não, que garantias você tem? Todas as análises estatísticas, que Deus te abençoe, a gente precisa fazer isso. Mas quem tem o controle sobre os seres, dono de todas as coisas e as épocas, é o Criador do universo. O resultado é que você se gloria de uma obra que você realizou. O orgulho, irmãos, é maligno. A vida é como um vapor. Esse é o espírito do mundo. Essa é a primeira lição. Pronto. Já vou acabar. Eu vou voltar a perguntar. Com que espírito você está planejando a sua vida? Com que espírito eu estou planejando a minha vida? Eu estou me lembrando, irmãos, que Deus, quando guiou o povo no deserto, Ele disse, vocês não vão seguindo aí não. Vai ter uma nuvem e uma coluna de fogo. Vocês vão seguir. Eu vou dirigir. E vou levar vocês à terra que eu prometi. Deus é o nosso mestre, nosso guia. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesta manhã. Com que espírito você faz seus planos? Qual é o caminho de uma fé em prática? Para a gente fazer os planos conforme a vontade de Deus. Versículo 15, esse é o segundo ponto. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, mas também faremos isto ou aquilo. Quem está fazendo curso de novos membros, sabe que a gente tem uma confissão de fé. Confissão de fé batista de 1689. E olha só o que ela diz sobre a soberania e a providência de Deus. Presta bastante atenção aqui. Dizer que Deus é soberano significa dizer que Deus preserva, governa e Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Sabedoria infinita e bondade. Dizer que Deus é soberano, fazer os planos sob a consciência de que Deus é soberano, significa respeitar a soberania de Deus. E respeitar a soberania de Deus é dizer, espera aí, quem governa é Ele, não eu. A minha vida não me pertence. Eu não estou autorizado a fazer os planos que eu quiser. Eu não estou autorizado a começar e descomeçar as coisas que Ele iniciou.
Isso, irmãos, tem um peso sobre nós, um peso de graça. Porque o maior interessado nas coisas da sua vida não é você. O maior interessado nas coisas da sua vida é Deus. Eu me lembro quando a minha mãe fazia seminário, e meu pai teve um creque no negócio dele, e ela não tinha como continuar o seminário. E ela foi falar com a diretora na época, isso em 1991, eu vim trancar meu curso, porque eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade, porque meu esposo teve um creque no orçamento. E aí a diretora, ela disse assim, vem aqui. Mais do que você querer estar aqui, Deus te quer aqui. E se Ele te quer aqui, Ele não precisa do salário do seu marido para te manter. Vamos orar? Você já perguntou para Ele se você pode trancar? E ela com a ficha para assinar. Estou trancando porque eu não vou ter condições. Ela falou, tudo bem, eu não estou autorizado a deixar ninguém estudar de graça. Mas há um soberano que te trouxe para cá. Você já consultou Ele se Ele quer que você pare? Ela falou, não. Ela falou, então vamos orar, vai para casa. E se Deus quiser, você vai parar. Mas se Ele não quiser, Ele vai fazer a provisão. Difícil, irmãos. Dizer que vai para casa e não tem o dinheiro da mensalidade no mês seguinte, significa o quê? Tem que esperar em Deus. E é gostoso? De jeito nenhum. Depender dele. Ô, maravilha. Uma benção. Gostoso é o salário pingar todo mês. Não é uma benção? Dia 5º, dia útil. Ufa, graças a Deus. Não tem esse mês e Deus não deixou trancar a mensalidade. Mas tem que honrar o compromisso. Tem que fazer o quê? Deus. Vamos orar. O Senhor é o soberano. O orgulho, irmãos, fala assim, não, pega o controle da situação e se livra. Não precisa depender de Deus. Não precisa orar mais sobre isso. Resolve, tranca e não espera. A palavra de Deus está dizendo que não. Dizer que Deus é soberano significa que é Ele que governa, é Ele que vai preservar e Ele é o poderoso. Ele é o poderoso. O poderoso não era o emprego do meu pai, que ele não tinha emprego, ele tinha um negócio para... Ele é autônomo, dependia de negociações, mas aquilo não era onipotente. O onipotente, sábio, bondoso nisso tudo é Deus. Eu lembrei do salmista, no Salmo 31, versículo 15, quando ele diz assim, Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Meus irmãos, os teus dias estão nas mãos de Deus. Ele é o soberano da tua vida. É Ele que te governa. Ele é o poderoso. O poderoso não é a pessoa lá no teu trabalho. O poderoso não é, com todo respeito aos médicos da igreja, não são os diagnósticos que você recebeu. Poderoso, Deus é quem dá a palavra final. Poderoso na vida da tua família, dos teus filhos, em você, em todas as coisas. É o teu Criador. E a gente precisa hoje dizer, Deus, eu quero colocar minha fé em prática. Não é confissão positiva, irmãos. É descanso num atributo divino. Deus de fato é soberano e é Ele que dá a palavra final. E se eu estou na vontade dEle, isso aqui é plano dEle, Ele me colocou aqui. Ele é o maior responsável, é o único responsável, Ele é o maior interessado de que eu esteja onde eu estou. Porque isso é vontade dEle. Nas tuas mãos, Deus, estão os nossos dias. Sua vida tem um soberano e não é você. Mas o mundo diz, você é o único Senhor. E a palavra de Deus diz, não, o Senhor da tua vida é Cristo. Portanto, meus irmãos, a vontade de Deus vem antes dos nossos planos. Vida e bênção vem dele, não vem dos homens. Os eventos futuros da tua vida, que eu não sei quais são, nem da minha, estão condicionados à vontade de Deus. Faça planos do jeito certo. Que nessa manhã Deus limpe o nosso coração do orgulho. Tiago está dizendo, o que faz a gente fazer plano e não levar em consideração e não respeitar a soberania de Deus é um coração orgulhoso. E eu quero terminar lembrando você que nós somos obrigados a planejar. Você vive na cidade de São Paulo no século XX, você precisa fazer planos. Você precisa fazer planos. E nós temos grandes possibilidades para isso. Mas hoje, você não precisa dar lugar ao espírito deste mundo.
O Espírito de Deus está aqui, irmãos. E Ele quer limpar o nosso coração do espírito desse mundo, da soberba da vida. Se você está aqui pegando um amanhã para você hoje, seu coração está cansado. Deus, eu faço plano, estudo. Possibilidades, cenários. E eu não chego a lugar nenhum com esses dados. E aí você pegou o amanhã para você e seu coração está cansado hoje. A palavra de Deus diz para você: Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Para o irmão que perdeu o emprego. Para quem recebeu um diagnóstico. Para quem não sabe como vai ser a semana. Se os negócios virão. Se a meta vai ser batida. A palavra final é de Deus. A palavra final é de Deus. Deus quer o nosso coração descansando nele, irmãos. Deus quer seu coração inteiro entregue a Ele em culto contínuo. Deus não quer essa igreja preocupada com amanhã. Deus quer o nosso coração entregue a Ele em adoração de que Ele tem o amanhã da tua vida nas suas mãos. A única certeza que você tem hoje é que Deus vive. E Ele reina. Lembro da Daphne falando. Às vezes a gente cultua a Deus como se Ele tivesse morto, mas Ele está vivo. Glória a Deus. Ele está vivo. Várias vezes eu já disse isso para Ele: Deus, eu te coloquei numa cilada porque eu sou difícil, emaranhado, sou pesado, para o Senhor tirar daqui. Como se a gente pudesse limitar o poder de Deus. Ah, você não pode, eu também não. Eu termino lembrando de Gênesis 11, irmão, dá até arrepio de lembrar disso. Que Deus nos livre de Babel. Aquele povo com a capacidade, com grandes invenções. Olha as descobertas dele: pedra, tijolo, argamassa, resina. E ele falou: meu Deus, eles descobriram a resina para fazer asfalto. Fizeram estudo do solo, tinham muita inteligência. Mas o erro estava onde, irmãos? O erro estava na postura de teimar contra Deus e fazer célebre o nome. É isso que o mundo fala. Faça seu plano e faça seu nome célebre. Faça os seus negócios e faça seu nome célebre. Faça um memorial com seu nome para todos os tempos. Mas eu termino lembrando a chamada para o nosso acampamento. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti. Que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o nosso Deus. Eu quero confessar que eu preciso ter meu coração limpo, de pegar o amanhã para mim. E eu não quero ir embora desse culto sem que a gente ore e a gente diga a Deus: Deus, eu não quero mais esse coração que pega o amanhã. Mas eu quero descansar na tua soberania. O cenário é um caos. Pode ser que você esteja aqui num caos. Mas mesmo num caos. Me lembro quando meu pai morreu, eu liguei para o Lucas e ele disse: o Senhor reina. Mas não sei se ele vai lembrar disso. Acho que foi o que você pregou. O Senhor reina, Cris. Eu urrava do outro lado, dizendo: Lucas, meu pai morreu, eu não vou fazer o culto hoje, você faz o culto ali. O Senhor reina, Cris. E aquilo... Talvez você esteja assim, como eu estava aquele dia, num cenário de morte. E Deus não trouxe vida. Mas a palavra que veio para o meu coração: Deus tem o controle sobre a morte. Que o Espírito de Deus hoje paire no nosso coração. Vamos orar? Do jeito que você quiser. Senhor, é bom saber que o Senhor está aqui, Deus. Porque o Senhor sabe olhar para o nosso coração cansado, Deus. De lutar e de fazer planos e lidar e ser escravos de
notícias, estudos, diagnósticos, possibilidades. E a gente não conseguir encontrar descanso na tua soberania. E o nosso coração fica dividido entre o que a Bíblia diz e o que a gente escuta de informação, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor Deus, faz calar essas vozes. E que a voz do Evangelho, a voz do Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra, aquele que reina de eternidade em eternidade. Ó Senhor, nos curvamos diante de um Deus soberano que está vivo. Nós não queremos viver como se o Senhor tivesse poder limitado. Na nossa confissão está lá, Ele é onipotente para governar. Ele é onipotente para preservar. O Senhor preservou a vida de Daniel, Senhor. O Senhor preservou a vida dos seus amigos. E aqui estamos nós no fogo, Deus. No fogo, Senhor. Na cova, Senhor. Em terra estranha, numa Babilônia, Deus. Preserva-nos em chamas para Ti, como o Senhor colocou vitalidade espiritual na vida de Daniel. Que o Teu Espírito nos encha nesse dia, Deus, para que a gente possa, Senhor Deus, fazer planos, mas descansando ó Deus, na voz de um Deus soberano. Limpa o nosso coração do orgulho, Senhor. Limpa o nosso coração do orgulho, Senhor. Faz calar as vozes que estão trazendo divisão no nosso coração nesta manhã, Senhor. Faz calar, Senhor, a voz que traz julgo e perturbação para os meus irmãos nesta manhã, Senhor. Senhor, se tem corações aqui cansados de, ó Deus, informações precisas, que a Tua voz se sobreponha, Senhor. Opera isso nesta manhã, Senhor, de dentro para fora. Senhor, traz alívio ao cansado, Senhor. Traz leveza, Senhor Deus, aquele que está carregando um fardo, Senhor Deus, dos planos. E que a gente possa dizer, Senhor Deus, que a nossa única certeza é o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.